Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Quem esteve nas 2 últimas quintas, nós trabalhamos muito o resgate da identidade, nós trabalhamos muito o restabelecer a nossa identidade em Cristo, para que pudéssemos hoje estar trabalhando, colocando os sonhos diante do Senhor. De repente você chegou aqui e nós chegamos no último culto de cura e libertação de 2019. É o último desafio, o último culto, e nós temos muito a agradecer a Deus. Esse ano nós experimentamos cura, libertação, restauração de relacionamentos, tantos outros milagres. Nós vimos aqui milagres do Senhor sendo compartilhados nos testemunhos durante todo o ano. Quantos testemunhos nós tivemos nesse ano? Então, muita coisa Deus fez em nosso meio. E é muito especial. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho, olhando para o futuro, olhando para aquilo que Deus ainda vai fazer. De repente você está aqui nessa noite e você ainda está na busca de ver o teu milagre acontecer, de ver realmente o momento, o dia que você vai chegar aqui em cima para testemunhar do seu milagre. Eu quero te dizer que Deus não desistiu, Ele não está distante daquilo que você está clamando, que você está colocando diante do Pai. E eu creio que essa noite vai ser uma noite de você olhar para a sua vida e para a sua história e sonhar o futuro com uma expectativa muito grande. Muito grande. Independente da sua idade, das suas experiências, Deus tem sonhos para a sua vida. E muitas vezes ciclos precisam ser fechados para que novos ciclos sejam abertos, para que a nossa vida seja impulsionada para o futuro. A irmã Renilda compartilhou aqui um ciclo que precisou ser fechado. O filho deles, está nos braços do Pai, está na glória. Mas aqui, nessa vida, enquanto nós estamos aqui, um ciclo foi fechado. E hoje, de repente, o filho continua sendo honrado ao relembrar a memória, continua sendo honrado ao lembrar daquele tempo que passaram com o filho, e é um momento de renovar a esperança no coração. A Patrícia que compartilhou aqui a luta e aquele susto, e é um diagnóstico para bagunçar toda a vida. E de repente confiar no Senhor e ver que ainda esse ano ela consegue terminar o ano com aquele diagnóstico totalmente restaurado, onde você está curada. Deus te curou. Queridos, é muito especial. Alguém que vive se lamentando por ter perdido uma oportunidade. Já viram alguém que tinha um amor da adolescência, da juventude, que fez bobagem na juventude, perdeu aquele amor, já passou 28 anos, e eu ainda não consigo me entregar completamente no meu casamento, porque eu estou de olho naquilo que aconteceu lá atrás, que não consegue fechar o ciclo. Ou alguém que perdeu um ente querido, e que fala assim: a minha vida acabou, eu vou parar de viver. E ela não entende que Deus é que através do Espírito Santo consola o nosso coração, e nós podemos viver o novo de Deus, independente das dores que tivemos até aqui. Quando você para de sonhar, você para de crescer, pois o crescimento requer olhar para o futuro com expectativa. Mas o que é um sonho? O que é um sonho? Quando eu olho assim, puxa, está falando sobre sonho, o que é um sonho? Tem um filósofo muito conhecido e renomado aqui no Brasil, que ele falou sobre sonho. O nome dele é Tiririca. Ele falou assim: você tem que correr atrás do teu sonho. Se você foi na primeira panificadora e não tiver, você vai na próxima. E depois você vai na próxima. Será que sonho é isso? Ou não, eu tenho um sonho de tomar essa água. Não, puxa, essa água aqui, não precisei sonhar tanto para tomar essa água. Né? Será que isso é um sonho? Eu creio que não. Sonho é quando nós falamos de algo que objetivos na área das nossas vidas, estamos falando de algo que está distante dos nossos olhos humanos, mas que nós podemos colocar diante de Deus com expectativa. Como é que você tem sonhado o seu futuro? De repente você chega aqui, nessa época do ano,
onde nós somos desafiados a colocar os nossos sonhos diante de Deus, e você olha para você e fala assim: quantos sonhos eu abandonei na minha história? Todos nós aqui em algum momento já abandonou algum sonho. Todos nós aqui um dia já sonhou: esse ano eu vou aprender inglês. Aí passou o primeiro semestre e eu desisti. Esse ano eu vou aprender a nadar. Não, esse ano eu vou perder alguns quilos. Eu fiz uma cirurgia, estou ficando fino. Sabe, mas muitos de nós perderam alguns sonhos que, beleza, não impacta tanto. Agora tem pessoas que estão escravas, porque deixaram de viver algo no passado, e isso influencia, e eu não consigo sonhar, eu paraliso. Sabe, seja por uma decisão intencional que gerou consequência, ou seja, eu não consegui honrar minha esposa, eu não consegui honrar minha família, eu perdi minha família, e aquele sonho de ter uma família, de envelhecer junto com o meu cônjuge, ele se perdeu. E aí eu não consigo mais sonhar, porque aquele sonho se derrubou, se caiu, se destruiu, e eu fico me culpando, e eu fico me lamentando, e eu não consigo olhar para o futuro com expectativa. Ou seja, por uma circunstância natural, algo que aconteceu que independente das nossas ações, como a perda de um filho, e aconteceu algo, e aí eu de repente, aquela situação, que eu não consigo reescrever a história, que já aconteceu, eu vivo mais 30, 40, 50 anos preso àquela situação do passado. Tem alguma coisa que tem prendido você, tem te impedido de sonhar? Sabe que as nossas experiências têm uma capacidade tremenda de limitar a nossa capacidade de sonhar. No entanto, nessas últimas 2 semanas, onde nós conversamos sobre identidade, nós vimos que nosso Deus, Ele tem sonhos para nós, e sonhos individuais. Ele não é sonho coletivo, olha, eu vou derramar um sonho, não, é sonhos individuais, para todos nós, além da salvação, que é um resgate que está disponível a todos nós. Deus tem sonhos de fazer desenvolver todo o nosso potencial, para que possamos experimentar algo especial de Deus. Você está preparado para viver esse especial de Deus? De repente nessa noite você vai colocar os sonhos que você nunca sonhou diante do Pai. Você recebeu aí junto uma folhinha, que tem áreas que você vai poder colocar os seus sonhos. Nessas 2 últimas semanas, o desafio é que você já trouxesse algo escrito, que nós vamos ter a oportunidade de colocar nos pés da cruz. Mas mais do que isso, você vai levar uma cópia, você vai fazer uma cópia, você vai tirar uma foto, e você vai reescrever na tua casa, para que você esteja orando por esses sonhos. Porque eu quero te dizer que Deus responde oração, e quando nós colocamos os nossos sonhos diante de Deus, Deus age, Deus move no sobrenatural, e Deus traz sonhos para nossas vidas. Se nós colocarmos os nossos sonhos diante de Deus, nós vamos ver que podemos aprender muito, muito com o Senhor, porque Deus quer assim que nós possamos confiar nele. Você confia no Senhor? Nessa noite, eu quero caminhar um pouquinho e colocar um pouquinho essa construção do sonho. Nós tivemos eu já compartilhei aqui nos cultos anteriores, a nossa dinâmica como família, de colocar os sonhos diante do Pai todo final de ano. E nosso culto de gratidão dos sonhos que colocamos lá no final de 2018, foi no dia 24. E nós conseguimos, como família, agradecer a Deus, porque Deus tinha feito infinitamente mais do que nós tínhamos colocado naquela lista de sonhos. Porque a palavra de Deus fala que Ele faz infinitamente mais. Então, lá no final do ano passado, nós não tínhamos ideia do que Deus ia fazer esse ano. E um dos maiores milagres que Deus fez, para nossa surpresa, não estava na lista. Sabe, Deus não só fez mais do que nós sonhamos, como o maior milagre não estava naquela lista. E nós oramos para o Senhor, olhamos para o Senhor e falamos assim: Deus, obrigado. Mas ao mesmo tempo nós colocamos a nossa lista, que era trazer e colocar aqui nos pés da cruz hoje, e nós oramos os 4 de joelhos, colocando diante do Pai, uma experiência extraordinária, porque nós cremos que Deus opera milagres quando nós clamamos e colocamos diante do Pai. E hoje eu quero caminhar através da vida de um homem, Neemias, um homem normal como nós, um copeiro, que diante do conhecimento de alguma situação desfavorável com o seu povo, ele precisou sonhar, e sonhar alto.
sonhar para ter uma experiência extraordinária com Deus. Ele tinha o desafio da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, só para entender um pouco o contexto de Neemias, o povo desobedeceu. E como consequência da desobediência, o povo é entregue aos inimigos, aos babilônicos. E nisso ocorre a destruição de Jerusalém, a destruição dos muros. E aquele povo, ele vira escravo. E Neemias, ele estava num lugar onde ele já tinha conquistado um status ali. Ele era copeiro do rei, ele estava ali, ele servia ao rei, ele estava muito bem. E até que ele tem conhecimento de algo que estava acontecendo com o povo. Esse povo, teu povo lá está sofrendo, está sendo humilhado. E Deus coloca um sonho no coração de Neemias, um sonho da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas essa reconstrução não envolvia só a reconstrução do muro, mas envolvia a reconstrução moral, a reconstrução espiritual daquele povo. E Neemias precisava sonhar alto, porque era um desafio muito alto. Aquele povo estava tendo consequências das suas decisões, mas Neemias, ele foi levantado por Deus para ser instrumento de Deus para aquela geração. De repente, Neemias conseguiu sonhar alto e colocar diante do Pai. Você pode abrir tua Bíblia lá em Neemias? Nós vamos ver que Neemias, antes de colocar os sonhos diante de Deus, ele precisou restaurar o seu relacionamento com Deus através do perdão. Eu quero te dizer que, não sei como você chegou aqui, se o teu coração está pesado de algo que você fez, de algo que você está carregando ainda, embora nós tivemos 2 semanas, onde você teve a oportunidade de colocar diante do Pai a sua vida, o seu coração, os seus pecados, para que você pudesse hoje chegar assim: Deus, eu quero uma nova vida, eu quero uma vida transformada. Mas independente do que aconteceu, antes de você colocar os teus sonhos diante do Pai, talvez você vai precisar experimentar esse perdão que você vai ter que pedir a Ele. Veja ali em Neemias 1, o texto vai nos dizer ali a partir do versículo 7. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que amam e obedecem seus mandamentos. Lá no versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo. Neemias estava colocando o coração diante de Deus. E aí ele coloca ali, o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti. Confessa os pecados de nós. Os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Neemias, ele derrama o coração diante de Deus, fala assim: nós pecamos, nós erramos. Me perdoa, Deus. De repente você, ao olhar para os teus sonhos, você não consegue colocar os teus sonhos diante de Deus, porque você não se acha digno de colocar os sonhos diante de Deus, porque tem um pecado na sua vida, que você continua cometendo, ou tem um pecado que você cometeu, e que você não acha digno de colocar os teus sonhos diante de Deus. Eu quero dizer que o nosso Deus é especialista em recomeço, Ele nos possibilita recomeçar. Lá no versículo 11, pula lá para o versículo 11, daí ele diz ali: Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo, e à oração do teu servo que tem prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concede-lhe a benevolência desse homem. Queridos, Neemias tinha um desafio muito grande. Deus coloca um sonho no coração dele, e era um sonho grande. E ele vai, a primeira coisa que ele faz, ele busca a presença de Deus. Se você, de repente, escreveu o teu sonho, e você trouxe esse sonho aqui, mas você escreveu o teu sonho sem buscar antes a presença de Deus, antes a presença do Pai, eu quero te dizer que você vai ter a oportunidade de colocar os teus sonhos diante de Deus, mas primeiro, de você colocar assim o seu coração. Hoje você pode estar aqui vivendo lutas que são consequência dos seus pecados, mas você pode pedir perdão ao Pai. Porque se Satanás plantou uma mentira na sua mente, eu quero te dizer que isso vai cair por terra hoje. Porque Deus quer fazer que os teus sonhos sejam bem-sucedidos. E eu queria nesse momento dar uma parada na mensagem, para que você possa ter um tempo, você e Deus. Você pode fechar seus olhos. Você pode fechar seus olhos. Como Neemias confessou o seu pecado diante do Pai, eu quero que você possa confessar o seu pecado diante de Deus. Eu quero que você possa colocar a sua vida
O que Satanás colocou de mentira na tua mente, que tem impedido você de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida? Eu quero que você possa colocar diante do Deus a sua vida agora, nesse momento, colocando aí: Senhor, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque eu pequei contra o Senhor. Eu quero pedir perdão porque eu tenho pecado contra o Senhor. Eu quero pedir perdão porque às vezes eu não acho digno de ser perdoado pelo Senhor. Ó Deus, me perdoa. Satanás tem colocado na minha mente que eu não sou capaz, tem colocado na minha mente que eu não sou digno. Deus, eu perdi a minha esposa, eu perdi o meu esposo, me perdoa. Eu de repente não cuidei da família que o Senhor me deu, me perdoa. Eu não cuidei do meu filho, me perdoa. Eu tenho estado viciado, me perdoa pelo vício do álcool, pelo vício das drogas, da pornografia, me perdoa, Senhor. Eu quero hoje entregar diante do Senhor os meus pecados. Eu quero poder viver um novo do Senhor. Eu quero viver um recomeço do Senhor. Coloque diante do Pai. Coloque diante de Deus. É você e Deus. Independente do que Deus está trazendo à sua mente, independente desse pecado que Satanás está acusando na sua mente, você está colocando nesse momento aos pés da cruz. Eu quero te dizer que o perdão de Deus está sobre a sua vida. Deus abençoa, Senhor. Receba essas confissões de pecados que estão sendo colocados no seu altar. Que nós possamos, Deus, continuar sendo ministrados pela palavra do Senhor. Recebe cada irmão e irmã que hoje decide recomeçar, entregar a vida plenamente em santidade diante do Senhor. Traz a cura, Senhor. Traz a cura em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja. Nada vai impedir você de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Nada. Voltando ali para o texto de Neemias. Neemias tinha um sonho e ele colocou esse sonho diante de Deus. Ele queria assim reconstruir aquele muro. E após o pedido de perdão, ele precisava dar um passo de fé. Veja ali no capítulo 2. O texto vai dizer assim: por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo ele disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultando os meus pais está em ruínas? Queridos, Neemias tinha um grande desafio. Neemias tinha um grande desafio. E esse desafio envolvia um passo de fé. Ele precisou dar um passo de fé. Ele precisou dar um passo diante de Deus. Ele precisou dar um passo de fé. Não existe sonhos altos sem dar um passo de fé. Sonhos altos envolvem riscos. Passo de fé envolve riscos. Quem não está disposto a correr riscos dificilmente conseguirá dar passos de fé. Queridos, você está aqui nessa noite e eu quero desafiar você a dar um passo de fé hoje, a colocar diante do Pai. Mas sabe, eu posso simplesmente colocar os meus sonhos diante de Deus e não experimentar a intimidade com o Senhor. Mas eu quero desafiar você a experimentar a intimidade com Deus. Neemias, ele precisava conversar com o rei. Ele vai e conversa com o rei, e o rei libera ele, fala assim: ó, vai, e você tem todo o apoio, eu dou as cartas que você precisa para entrar em todos os reinos. E Deus vem e constrói uma nova história a partir de Neemias. Queridos, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. E o primeiro desafio que eu coloco, a primeira constatação que eu coloco aqui, que para você sonhar os sonhos de Deus, os teus sonhos devem estar alinhados com os planos de Deus. Quando pensamos em sonhos, nós não podemos pensar somente em um ano melhor, mas que sejamos pessoas melhores.
Qual o sonho que você vai colocar hoje diante do Pai? Ele está alinhado com o plano de Deus? Ele está alinhado? Por isso que é tão importante nós resgatarmos a identidade. Quando nós vamos no texto, lá no capítulo 1, 8 e 9, ele está dizendo lá: mas se voltarem a mim, me obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por lugares mais distantes, debaixo do céu, lá eu reunirei e trarei para o lugar que eu escolhi. Deus, havia uma promessa de Deus, que se o povo estava sendo disciplinado pelos babilônicos, mas se ele se voltasse o coração ao Pai, haveria restauração. Quando nós sonhamos os sonhos que estão alinhados com o plano de Deus, é uma das grandes assertivas que nós temos de que esse sonho está sendo olhado e abençoado por Deus. Você tem que sonhar os sonhos de Deus. Esse sonho que Neemias estava colocando diante do Pai, já tinha sido profetizado lá em Deuteronômio. Neemias estava sonhando a reconstrução do muro, mas a motivação dele estava em conformidade com a palavra de Deus. Sabe, o Senhor tem colocado sonho no teu coração que está em conformidade com a palavra de Deus? Sabe aquelas pessoas, o meu sonho, meu sonho é que Deus me dê uma esposa nova. Como assim? Eu já sou casado. Não! Eu amo a minha esposa, e eu não posso, agora tem gente que fica sonhando assim, mas se eu tivesse, sabe, ou aquelas pessoas, eu quero que dê certo essa minha propina. Não, isso aí não está em conformidade com os sonhos de Deus. Será que os sonhos que você está colocando diante de Deus hoje, está de acordo com os planos do Pai? Quando nós olhamos para essa palavra, as promessas que tem aqui, são promessas de vida eterna, são promessas e sonhos de Deus para as nossas vidas, e nós podemos olhar para a palavra de Deus, e nós podemos sonhar alto, porque quando nós sonhamos de acordo com a palavra de Deus, não precisa ter medo. Queridos, não tenha medo de sonhar, não tenha medo. Tem muita gente que perdeu, eu não sonho tanto porque eu tenho medo de me decepcionar. Já teve tanta decepção na vida que não consegue sonhar os sonhos de Deus. Neemias tinha um sonho que era abençoado por Deus, pois estaria executando algo que Deus havia profetizado. Estar alinhado com o plano de Deus é a mesma coisa de não desenvolver uma fé interesseira. Desenvolver uma fé onde eu quero só experimentar o milagre, mas não um relacionamento com Deus do milagre. Sonhar os sonhos de Deus é muito mais do que querer um milagre, mas é ter uma experiência com Deus. Queridos, durante todo o ano nós tivemos muitas pessoas que estiveram aqui e chegaram aqui nesse culto falando assim: eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso restaurar o meu casamento. Vieram à frente, foram ministrados, oraram, Deus operou um milagre, restaurou o relacionamento. Saíram por aí, agora nós estamos bem. Certo? Uma fé interesseira. Muita gente, eu preciso de cura, veio aqui, colocou diante do Pai, veio aqui, foi ministrado, Deus operou milagres, foi curado. Agora eu estou bem. E aí está postando fotinho lá na balada. Uhul! Fé interesseira. O que Deus espera de nós é muito mais do que um milagre. É muito mais. Quando eu coloco os sonhos, e eu vou colocar os meus sonhos diante de Deus, não coloque somente aquilo que você quer, mas aquilo que você quer experimentar de Deus na sua vida. De Deus na sua vida. Sabe, se é financeiro, se é cura, se é casamento. Olhando para essa experiência de pessoas que passaram por aqui, quando nós vamos para as Escrituras, nós também temos relatos lá. Muitas pessoas, elas interrompem o que Deus quer fazer na vida delas porque elas se contentam com o milagre. Lá em Lucas 17 tem um relato onde Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos, eles saíram e estavam indo em direção ao sacerdote, um deles voltou. E aí Jesus fala assim: cadê os outros 9? Não sei. Ele não era o líder daquele grupo. E ele chegou e falou assim: puxa, você veio aqui, a gratidão, a tua fé te curou. Esse um que voltou, ele foi curado fisicamente e foi curado espiritualmente. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, que envolve muito além do que simplesmente o milagre, nós conseguimos ir além do que nós pedimos, porque a intimidade com Deus nos leva a experimentar algo muito maior do que simplesmente a bênção.
Aqueles 9 perderam a oportunidade de viver o melhor de Deus. Mas um que voltou com o coração grato, ele experimentou algo tremendo do Senhor. Caminhar no centro da vontade de Deus é caminhar com a certeza de ser abençoado com as bênçãos que irão impactar a nossa caminhada. Sabe, aquela bênção que não vai ser transformada em maldição. Quantas pessoas que oraram, colocaram diante de Deus para ter sucesso financeiro, para ser promovido na empresa, e aí ele é promovido, ele tem sucesso, ele ganha mais dinheiro, e a primeira coisa que ele faz é se desviar do Senhor. Ou de repente eu sou promovido e a primeira coisa que eu deixo é o meu período devocional, o meu tempo com Deus, porque agora eu não tenho mais tempo, e agora eu preciso ganhar mais. Pessoas que de repente ganham uma oportunidade do trabalho, e essa oportunidade faz com que ele abandone a esposa e os filhos, porque agora eu preciso viver e correr mais para ganhar mais, porque agora eu estou numa posição. Queridos, sonhe os sonhos de acordo com a vontade de Deus. Se os sonhos que você vai colocar diante do Pai hoje, se ele contraria a palavra de Deus, se ele te afasta de Deus, se ele te afasta da sua família, se ele faz você a não ter paz lá no seu trabalho, pisa no freio. Reavalie os seus sonhos, porque os sonhos de Deus envolvem um novo do Pai, que vai muito além do que simplesmente colocar uma lista de pedidos. Deus quer se relacionar contigo de uma forma íntima. Mas sabe, um segundo ponto que eu vejo de Neemias, além dele sonhar um sonho alinhado com o projeto de Deus, ele manteve o foco do seu sonho. Lá no capítulo 4, 1 e 2, nós vamos ver lá, que quando Sanbalat soube que estavam construindo um muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Então ele começou a ser ridicularizado, mas ele manteve o foco, ele manteve o alvo. Para viver os sonhos de Deus, que envolve a bênção de Deus, nós precisamos manter o foco. Quantas pessoas desanimam no meio do caminho? Quantas pessoas desistem no meio do caminho, começam a murmurar, eu perco o foco. Deus tem um sonho e fala assim: olha, o teu casamento vai ser uma bênção, e esse é um sonho, que o meu casamento seja uma bênção. E aí começam as primeiras dificuldades, eu desanimo, eu perco o foco. Aí vem um e fala um negocinho aqui, eu vou para cá, fala um negocinho aqui, eu vou para lá, e eu não tenho foco. Eu tiro os olhos da cruz, eu tiro os olhos de Deus, e eu estou derrotado por mim mesmo. A bênção está ali, Deus está querendo te abençoar no teu sonho, mas porque você não tem foco, você perde a oportunidade. Nós estávamos com a nossa lista de 2018, dos sonhos, lá em casa, e foi muito interessante. Teve 2 áreas, pessoalmente, que eu não atingi. Mas não foi porque Deus não quis, foi porque eu não fui fiel ao meu compromisso. Uma delas é fazer uma atividade física regular. Eu já falei aqui que eu paguei a academia, não resolveu nada. 6 meses pagando a academia, fui lá reclamar, não tinha resolvido, porque daí depois que me falaram que eu tinha que ir, além de pagar, tinha que ir lá fazer exercício. E não é minha praia. Já mudei de estratégia, eu vou nadar agora esse ano, está lá, com propósito. Mas não adianta nada se eu não fazer a minha parte. Foco, certo? E a outra área, puxa, eu estou precisando do inglês, eu tenho um doutorado pela frente que eu preciso muito do inglês. E aí eu dei uma parada, e eu dei uma avançada e de repente parou. Agora eu vou ter que retomar. Mas são sonhos que eu coloquei diante de Deus, e que não foi porque Deus não quis, foi porque eu perdi o foco. Sabe, o que está te deixando desanimado? O que está te deixando murmurador? Neemias, ele foi perseguido e teve oposição na reconstrução, mas ele manteve o foco. Manteve o foco da visão de Deus. Sabe que eles tentaram distrair Neemias. No capítulo 6 ele vai dizer ali, Sanbalat e Gesem mandaram dizer: venha, vamos nos encontrar numa aldeia, no Vale de On.
Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhe os mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Olha o que Neemias fala. Aqueles líderes estavam vendo que a construção do muro, que no começo eles ridicularizaram, estava saindo do papel. O negócio estava começando a acontecer. O muro já estava começando a mudar toda a paisagem do local. Daí eles chegam lá e falam assim: manda Neemias vir, pede para ele vir aqui. Ele fala: não, eu tenho uma grande obra e eu não posso sair daqui agora. Foco. Sabe, o que Deus está querendo colocar no teu coração é que você tem uma grande obra, um grande desafio, e você não pode descer, não pode abandonar esse projeto. Olhe para o Senhor, não perca o foco. Manter o foco requer a valorização do teu sonho, do teu projeto de Deus. Para não desanimar, nós precisamos olhar aonde está o nosso foco. Cuidado com as distrações, gente. Cuidado. Olhe para o projeto que você já abandonou, que você subestimou, e aprenda com eles. De repente, muitas marcas do passado fazem você perder o foco. Eu perco o foco porque eu lembro daquela situação, daquela palavra que alguém disse. Eu lembro daquele momento que eu vivi, e eu realmente sou um derrotado. E tem pessoas que caminham como derrotados, porque tiveram uma experiência negativa, que continuam carregando para a vida. E isso tira o foco, isso distrai. Neemias, ele não deu ouvido para ninguém. Sabe que na nossa vida, nos nossos sonhos, não vai faltar gente para jogar pedra, para tentar nos distrair. Mas quando nós mantemos o foco, nós experimentamos bênção do Senhor. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Basta você dar mole, Satanás vai destruir o teu sonho. Então minha palavra para você: não desanime com as dificuldades, persevere, continue avançando com convicção de que Deus continuará trabalhando. E para fechar, queridos, o que mais que nós aprendemos com Neemias? Neemias, ele manteve o foco. Neemias, ele pediu perdão a Deus. Neemias coloca o seu sonho diante do Pai, que está alinhado com o projeto de Deus. Neemias, ele mantém o foco. E para que nós possamos sonhar, Neemias deu um passo de fé. Não existe sonho sem passo de fé. Eu vou sonhar, eu vou ficar aqui deitadinho, vou ficar bem quietinho, com medo. Queridos, normalmente, os sonhos que nós colocamos diante do Pai, tem a parte de Deus que Ele vem e abençoa, mas tem a nossa parte que nós precisamos intencionalmente agir, confiando no Senhor. Sonho que não envolve fé, simplesmente não é um sonho, mas sim uma constatação. Eu não preciso de fé para tomar água, para você pegar a caneta aí da frente. Pessoas que nunca sonham, porque tem medo de não conseguir atingir, está perdendo a oportunidade de ter experiências de fé, de ter experiências, certo? E que coisa, como isso acontece? Eu decido não dar esse passo, porque eu tenho medo de sofrer de novo o que eu sofri lá atrás. Alguém que teve um relacionamento frustrado, não consegue se entregar ao novo relacionamento, porque tem medo de sentir a mesma dor que aquela frustração aconteceu. Alguém que tentou na empresa galgar um cargo melhor, sendo mais proativo, levou uma invertida na empresa, agora tem medo de ser proativo na empresa onde está. Deixa eu ficar quietinho aqui, porque assim eu não vou sofrer o que eu sofri na outra empresa. Tem pessoas que tentaram restaurar o relacionamento com alguém e não deu certo, e travou toda a possibilidade de restauração. Eu quero te dizer que a nossa vida ela é muito dinâmica. Independente dos sonhos que você deixou para trás, você pode dar um passo de fé e viver o novo de Deus. Então, queridos, muitas pessoas nunca sonham porque falta fé. Porque ao invés de olhar para Deus, coloca os olhos nas circunstâncias. Neemias 2,19 relata ali como ele deu um passo de fé. Ele coloca assim: eu respondi, o Deus dos céus é quem fará
com que sejamos bem-sucedidos. Ele tinha fé plena que Deus daria vitória. Ele sonhou e deu um passo de fé, crendo que Deus iria fazer eles bem-sucedidos. Todo sonho deve iniciar com um passo de fé, e na caminhada deve ser alimentada e renovada constantemente nos ciclos da vida. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz lá: por isso, o apóstolo Paulo, olha essa palavra, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, assim de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esse texto nos desafia a sermos fiéis e termos a fé inabalável diante das circunstâncias. Ele fala para não desanimar. Pelo contrário, que o nosso ser interior se desgaste e o nosso interior se renova. E ele faz uma comparação da vida natural da vida espiritual. Se eu pego uma cadeira, eu posso sentar na pontinha dela e falar assim: olha, eu não vou sentar tudo porque eu tenho medo, mas quando eu me entrego completamente, eu estou tendo fé que essa cadeira vai me segurar. E é assim que nós temos que caminhar. Viver pela fé é caminhar com os olhos espirituais. Queridos, eu quero terminar essa mensagem antes de nós termos um tempo para trazermos os nossos sonhos diante de Deus, nos pés da cruz. Tem um texto lá em 2 Reis 13, um texto onde o profeta Eliseu, ele já estava muito doente, e ele é procurado pelo rei de Israel, e o rei de Israel vem e pede uma intervenção de Deus, e olha só o que diz lá, no capítulo 13 de 2 Reis. Então Eliseu disse ao rei: pega um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empurre o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs nas mãos sobre as mãos dele, do rei, e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Você vencerá os sírios e afecar até acabar com eles. Eliseu então disse: pega as flechas. E ele pegou. Então disse ao rei de Israel: agora atire contra o chão. E o rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora você vai vencê-los só 3 vezes. O que aconteceu aqui com o rei de Israel, Eliseu, ele falou assim: atire a flecha. E a flecha, ela é um símbolo profético de que você vai vencer os seus inimigos. E aí ele falou assim: agora atire contra o chão. E ele tinha 6 flechas, e ele atirou 3 e parou. E Eliseu fala: por que você parou? Se você tivesse atirado as 6, eram as 6 as vitórias que eram necessárias para que você vencesse plenamente os sírios. Mas porque você atirou só 3, você somente terá 3 vitórias. Quando você estiver colocando os teus sonhos diante de Deus, você vai estar lançando flechas aqui. Flechas de vitória. E o que esse texto de Eliseu nos traz é o desafio. Não atire somente as 3, atire todas que está na tua aljava. Porque Deus, Ele não é limitado como a nossa mente muitas vezes tenta colocar. Deus não está numa caixinha. Ele é muito maior. E pela fé, você pode colocar os teus sonhos diante de Deus. Porque Deus é fiel e justo para olhar cada um e fazer infinitamente mais do que sonhamos. Queridos, ao colocar os nossos sonhos no pé da cruz, você está tirando essa flecha em direção ao alvo. Você precisa crer que Deus está à frente dos seus sonhos. Mais do que colocar os sonhos no papel, é tomar posse da promessa. Esse papel é algo simbólico.
Simbolicamente você vai estar colocando nos pés da cruz, mas o teu coração precisa estar inclinado diante de Deus. Você pode fechar seus olhos? Antes de você colocar os teus sonhos, de repente você já escreveu, eu quero orar pela sua vida. E nós vamos estar cantando um cântico onde você vai estar colocando os teus sonhos diante de Deus. E vai ter um momento que nós vamos trazer à frente. E nós vamos orar por esses sonhos e vamos terminar esse culto de entrega diante do Pai. Não sei como você foi ministrado por essa palavra, mas essa palavra vem no teu coração. Quais os sonhos que Deus está colocando no teu coração? Quais os sonhos que você precisa olhar na tua vida financeira, na tua vida espiritual, ministerial, na tua vida física, intelectual? O que Deus está colocando? Queria desafiar você a não limitar os teus sonhos. Queridos, Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar a tua vida profissional. Deus quer restaurar teu ministério. Deus quer restaurar as tuas finanças. Deus quer restaurar o teu coração. Deus quer restaurar a sua vida plenamente. Sabe que Satanás, João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Independente do que aconteceu até hoje, na sua vida e na sua história, você vai colocar hoje nos pés da cruz. Porque Satanás não tem poder para destruir os sonhos de Deus para a sua vida. Queridos, você vai colocar esses sonhos diante do Pai. Você vai colocar com fé. Esses sonhos que vão estar alinhados aos sonhos de Deus. Que é onde muito mais do que colocar um pedido, eu quero colocar por mais intimidade com Deus. Esse deve ser o primeiro da lista. Eu vou colocar e não vou deixar que nada tire o foco. Que durante esse ano de 2020 que está iniciando, daqui a poucos dias eu vou estar alinhado, vou estar com foco no Senhor. Você vai estar revendo esses sonhos, de repente você vai acrescentar algo. Você vai mudar algo que Deus vai colocar no teu coração. Mas tudo isso você vai fazer com fé. Vamos orar. Deus, nós queremos agora colocar esses sonhos diante do Senhor. Esses sonhos que vão ser escritos agora. Enquanto cada irmão, cada irmã vai estar escrevendo esses sonhos, traz ao coração deles aquilo que está na sua mente, no seu coração. Ó Deus amado, que nós possamos entregar o nosso coração e os nossos sonhos diante do Senhor. E que mais do que simplesmente colocar uma lista de pedidos, nós queremos colocar as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos dê a oportunidade de viver uma intimidade com o Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, a cada irmão e cada irmã aqui. E agora, Senhor, ministra a mente, os corações, tudo que vai ser colocado nos teus pés, nos pés da cruz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você recebeu? Se alguém não recebeu, levanta a mão. Mas eu queria que você colocasse os teus sonhos aí. Nós vamos cantar uma estrofe desse cântico. Você vai poder colocar esses sonhos diante de Deus. Aí depois, no segundo momento, você vai poder trazer aqui à frente. Aproveite esse momento. Você sentado, é você e Deus. Enquanto nós vamos estar ministrando aqui, escreva os teus sonhos. Coloque diante do Pai. Enquanto nós cantamos. Tem uma caneta aí à frente. Se você já escreveu, esteja em oração, esteja louvando e adorando ao Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
queridos, vamos ficar de pé. Você que já escreveu o teu sonho, traga aqui à frente. Se você puder, se ajoelhe aqui. Vamos terminar esse tempo colocando os nossos sonhos simbolicamente nos pés da cruz, mas verdadeiramente nos pés da cruz do Senhor. Enquanto nós continuamos a cantar, sai do seu lugar, vem à frente. Coloque aqui, crendo, mas com fé. Não coloque desacreditado, coloque com fé que Deus vai operar milagres. Louvado seja o Senhor. Numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus amado, nós louvamos ao Senhor, Pai. Nós agradecemos pelo privilégio que nós temos de colocar os nossos corações diante do Senhor. Deus só conhece cada irmão, cada irmã que veio à frente, trazendo e colocando os sonhos nos pés do Senhor, nos pés da cruz do Senhor, a cruz que nos salvou, a cruz que nos deu a oportunidade de uma nova vida. Deus, Satanás tentou destruir a vida de muitos aqui. Ele tenta, mas ele já está derrotado. Nós declaramos a derrota de Satanás, porque no nome do Senhor e no sangue derramado na cruz, nós somos mais que vencedores. Nós temos a nossa identidade reconstruída, os nossos sonhos restaurados. Deus, recebe os nossos sonhos diante do Senhor. Nós entregamos no seu altar esses sonhos, nós entregamos no teu altar essas expectativas do nosso coração. Nos ajude, Senhor, a alinharmos os nossos corações ao Senhor. Nos ajude a não perder o foco. 2020 nós queremos sim declarar que 2020 será um ano de vitória, um ano de muitas bênçãos, um ano que nós vamos experimentar o mais do Senhor, de intimidade, da presença do Senhor. Vamos experimentar milagres, mas mais do que milagres, uma experiência sobrenatural com o Deus da vida, com o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Deus, nos ajude, nos abençoe, nos dê ousadia para dar passos de fé. Não nos deixe amedrontados com os desafios, não nos deixe ser intimidados pelas provações, mas que possamos sim dar passos de fé e ver o Senhor agindo no sobrenatural nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, recebe esses sonhos que estão sendo colocados nos pés da cruz nessa noite. Nós entregamos ao Senhor, nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.